WhatsApp pra ela e eu mandei a minha voz. Vibradinha boy, vibradinha boy. E quando ele ligou pra ela, tava no motel com nós. Vibradinha boy, vibradinha boy. E aí, povo, de boa? Eu sou Manuela Andrade. E eu, Catarina Souza. E esse é o primeiro episódio do Rádio Documentário Oxe, meu meu irmão. O Oxe, Meu Irmão é um projeto especial do podcast Quebraba, contemplado pelo edital de difusão da Lei Aldir Blanc, publicado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, em parceria com o governo federal. E aqui vamos tratar dos nossos temas favoritos, cultura e periferia. E nesse primeiro episódio, vamos trocar uma ideia sobre cultura popular. Mas antes de começarmos o nosso papo pra valer, me digam aí, o que vem à cabeça de vocês quando falamos de cultura popular? Carnaval? Ciranda? Quem sabe aquela feijoada de domingo? De música a comida, passando por lendas e costumes, tudo parece se resumir à cultura popular, a cultura do povo. Mas ela seria mesmo todas essas coisas? Ou melhor, só isso? Para uma explicação mais didática, trouxemos o mestrando em comunicação pela Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Lira, e o mestre de ciranda e maracatu rural, Anderson Miguel. Mas então, pessoal, pra gente começar, eu queria que vocês falassem pra gente o que é cultura popular. Começando por Antônio Lira. Por favor, Antônio. É claro que eu acredito que quem está mais apto a falar o que é a cultura popular são as pessoas que praticam a cultura popular. Mas eu aqui, enquanto pesquisador, estou para falar um pouquinho sobre o conceito de cultura popular. Como assim o conceito de cultura popular? Porque cultura popular é uma ideia que foi criada. Assim como o Nordeste é uma ideia que foi inventada, cultura popular é uma ideia que foi inventada. E ela foi inventada com propósitos específicos. E muitas vezes essa ideia, que é uma ideia engessada, acaba trazendo ecos na comunicação e prejudicando o entendimento dos fenômenos culturais na sua complexidade. Porque, a princípio, a ideia de cultura popular, ela é uma coisa que, como vocês falaram, está presente em todo lugar, é a cultura do povo. Mas, assim como o termo música popular brasileira, a gente sabe que, às vezes, algumas manifestações se encaixam no que se entende por cultura popular e outras não. E se isso acontece, é porque essa ideia, na verdade, reproduz uma série de outras ideias que são construídas em torno dela. Massa. Anderson, conta pra gente um pouquinho o que é que você considera como cultura popular. Manuela, um prazer poder falar contigo mais uma vez. Eu sou Anderson Miguel, mestre Anderson Miguel, mestre de maracatu, cirandeiro, cantor e compositor de Nazaré da Mata, Pernambuco. Olha, cultura para mim é tudo, Eu faço cultura desde que nasci. Cultura é resistência, cultura é amor, cultura é luta, cultura é paz. Cultura também é manifestações, diversos segmentos culturais, não é? Há uma cultura que luta até hoje para sobreviver também, porque ela também é discriminada, desrespeitada, mas temos pessoas que fazem cultura porque amam, porque gostam, e está aí até hoje sobrevivendo a muitas coisas, mas o bom de tudo é saber que temos fazedores de cultura que não deixa o barco afundar, e estamos juntos aí sempre. E eu particularmente faço cultura desde que nasci, Minha mãe grávida, eu lá já sentia cultura na minha veia, então é como se eu sempre falo, nasci para fazer cultura e só deixo quando morrer. Quando falamos de cultura popular, sempre lembramos dos velhos mestres, ritmos consolidados e contos de antes dos nossos avós. Coisas criadas há muito tempo, o que deixa a questão: a cultura popular é algo imutável? Começando dessa vez por Anderson, Anderson, o que é que tu entende sobre isso? A cultura popular é imutável ou não é? Olha, Manuela, a gente sabe que com o tempo tudo muda, Particularmente aqui nas tradições do maracatu, da ciranda, tem mudado muita coisa, O modo de cantar, o jeito de fazer também. Ela sempre cabe a alteração, mas respeitando sim a tradição, Cultura é isso, ela é movida pelo tempo, A gente tem pessoas da antiguidade aqui que pensam de um jeito, mas tem uma cabeça nova que chega agora para poder inovar um pouquinho, mas sem ferir a tradição. A gente tem esse cuidado aqui de inovar um pouco a nossa cultura, mas sem ferir a tradição, que é um cuidado que eu tenho, seja no maracatu, seja na ciranda, no cavalo marinho, etc. Mas eu acho que a cultura ela é isso, ela sempre tem um espaço para poder inovar um pouquinho. E eu particularmente tenho inovado, algumas coisas. Recentemente fiz um disco novo agora, de ciranda, 2018, sonorosa, que cabe um pouco de inovação, Mas também a gente tem um cuidado de não ferir a tradição.
E você, Antônio? Como é que você vê essa perspectiva? Então, como eu falei, essa ideia de cultura popular é uma ideia construída. E a ideia de que a cultura popular é imutável também é uma ideia construída. É uma ideia que é construída historicamente, inclusive há documentos e recomendações. Há um documento que se chama Recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, que é um documento que surgiu de um encontro da Unesco em 1989. E, historicamente, essa ideia de cultura popular, ela é construída, sim, enquanto algo imutável. Ela é construída como se essa cultura popular fosse imutável porque nela está a verdadeira essência do povo. Então, dentro dessa ideia de cultura estaria a ideia de essência do povo. E essa ideia surge quando começa o processo da modernidade, a partir do século XV, com as grandes navegações, a globalização, e esse processo que se consolida através do colonialismo no capitalismo. Porque a cultura popular, ela é colocada enquanto oposição à ideia de modernidade, à ideia de algo cosmopolita, à ideia de algo moderno que se renova. Então, a cultura popular seria colocada enquanto algo autêntico, algo que está parado no tempo e que, na verdade, não se comprova com nenhuma manifestação cultural, porque nenhuma manifestação cultural está parada no tempo, nenhuma delas está parada no tempo. Elas estão inseridas dentro do tempo, mas ao mesmo tempo essa ideia ela é construída porque muitas vezes, na hora de se pensar a política pública e historicamente, essa ideia de essência do povo, de quem é pernambucano de verdade, quem é brasileiro de verdade, que é uma ideia que a gente sabe que é autoritária e que muitas vezes descamba em coisas extremamente problemáticas, ela está um pouco dentro dessa ideia construída de cultura popular, né? E é uma ideia que é uma ideia muito ruim, porque as manifestações que acabam entrando dentro dessa chancela da cultura popular, que é importante em algum nível que haja essa chancela, porque o Estado tem um papel diante da cultura, a gente sabe, isso tem que ser defendido, mas quando elas entram dentro disso, há uma imposição dessa estrutura para que elas fiquem nesse lugar de estarem paradas no tempo. Porque é uma coisa que não é necessariamente direta, mas é uma construção colonialista, é uma construção estrutural, assim como o machismo é estrutural, assim como o racismo é estrutural. Essa ideia de cultura popular é uma ideia que é construída. E eu acho que a gente precisa debater isso, a gente precisa estar trazendo isso à tona, porque é muito ruim para qualquer manifestação cultural o fato de existirem acadêmicos e intelectuais que dizem que são essas manifestações e que querem colocá-las paradas no tempo. Né? Eu acho, inclusive, problemático que ainda tenha que existir, por exemplo, num debate quanto esse, a figura do acadêmico que vem aqui discutir. E eu entendo que é importante, por isso que a gente está aqui, mas não deveria ser assim. Eu acho que a gente está aqui debatendo para também reciclar essas ideias e desconstruir essas estruturas que, na verdade, geram uma série de assimetrias e uma série de problemáticas que são ruins para os artistas, para a população, para o Estado e para o entendimento que a gente tem de cultura. Eu percebo bastante que essa questão de cultura popular, ela se perde um pouco em cultura tradicional, né? Uma coisa que realmente vem de muitos e muitos anos, seculares, que passou da mãe, que passou da avó, chegou nos filhos e chega na atualidade. Antônio, quem é que diz realmente o que é cultura popular? De onde é que vem realmente esse conceito? Quem é que dita o que é cultura popular? É quem dita ou quem deveria ditar, né? É porque eu acho que, na verdade, a própria ideia de cultura popular é uma ideia muito complicada, porque é um conceito muito guarda-chuva. O que é cultura popular? Às vezes pode ser tudo, às vezes pode não ser nada, porque quando uma coisa ela é tudo, ela também não é nada. Então, a própria ideia de se pensar, toda cultura não seria popular, a gente pode pensar, toda cultura não seria popular, toda cultura não vem de um povo, ou de povos, ou de grupos sociais, ou de indivíduos, então toda cultura não seria popular. Na verdade, a própria construção da ideia de cultura popular, que vem de acadêmicos, políticos, intelectuais, que estão pensando o Estado moderno, ou seja, tem um pesquisador, Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que ele escreveu um livro, A Invenção do Nordeste, que ele fala como a ideia do Nordeste foi inventada, e lá ele coloca uma série de intelectuais, Ariano Suassuna, Câmara Cascudo, que são artistas intelectuais que estão pensando Gilberto Freire, que estão pensando a cultura e que estão construindo essa ideia de cultura popular. Agora, essa intelectualidade que está pensando a ideia de cultura popular, ela tem uma identidade. Ela geralmente é masculina, ela geralmente é branca, ela geralmente vem das classes médias altas ou das elites, e como todos os conceitos desse mundo que a gente vive, né? Essa ideia de cultura popular é uma ideia que ela é construída historicamente e que ela está associada com certas classes sociais que pensam de maneira hegemônica, de maneira não necessariamente hegemônica, mas assim, controlam a maneira que essas coisas são pensadas, e quem está fora desse acordo, as pessoas que estão fora desse acordo, que é a maioria da população, acaba por ter que se adequar a essas categorias, né? Porque no fim, cultura popular é uma categoria. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho a própria ideia de categoria, porque se a gente coloca uma coisa numa caixinha,
caixinha, aí parece que essa coisa ela não é outra coisa, mas como é que você vai colocar as manifestações brasileiras, culturais, numa caixinha? Todo dia aparece uma coisa nova, gente, todo dia. Se você viajar pelo Brasil, você vê a quantidade de como cada região tem uma cultura que ao mesmo tempo você consegue perceber que ela faz parte de uma cultura nacional e tem uma tradição da formação histórica do Brasil, da América Latina, mas ao mesmo tempo tem uma particularidade de cada lado. Aí como é que você vai tentar encaixar isso numa definição em 2 palavras? Você pegar tudo isso, você pegar o maracatu, a ciranda, o forró, o samba e colocar, isso falando de música aqui, música e dança, mas e colocar tudo dentro de uma caixinha, cultura popular. É muito complicado, né? Muito vazio, né? Muito vazio. Pobre. Exatamente. Pra uma cultura tão rica. E assim, eu acho muito interessante que as culturas aqui em Pernambuco, consideradas populares, como eu já falei na minha fala anterior, né? É o frevo, é o maracatu, é a ciranda, o caboclinho, que são culturas ancestrais, E né? o Mangue Beat também. É, o Mangue Beat que já é mais, um tanto quanto mais contemporâneo, né? Só que isso, por que eu te coloquei isso? Porque isso é interessante pensar, porque se você pensar que geralmente há uma série de manifestações que estão colocadas dentro dessa ideia de cultura popular. Aqui em Pernambuco tem uma delas que é colocada lá há muito pouco tempo. Por quê? Também por quê? Porque essa ideia de Pernambuco enquanto lugar que preserva a cultura popular e essa ideia de cultura popular enquanto frevo, ciranda, maracatu, está dentro de uma ideia de nação Pernambuco, ou seja, de uma maneira de pensar a identidade cultural do povo pernambucano que está associada a grupos políticos, a partidos políticos, a ideologias que estão se reproduzindo, a classes sociais que estão fazendo. Se você pensar aqui no livro da Invenção do Nordeste, do Val Muniz, coloca que a ideia do Nordeste é pensada pelos filhos das elites culturais que estudam na Europa ou que chegam em Recife e que ao redor da Faculdade de Direito do Recife essas pessoas pensam o que é a ideia do Nordeste. Você pode pensar que hoje a Rua Mamed Simões ela está do lado da Faculdade de Direito do Recife e ainda ali existe uma elite cultural que de uma forma ou outra está pensando na cultura do Nordeste. Isso é uma coisa que acontece por vários lugares da região, acontece aqui em Pernambuco, acontece na Bahia e isso é uma questão que é construída e que é importante ser construída também porque nós que estamos aqui fazendo esse debate também fazemos parte disso e também estamos disputando isso. Mas é importante que a gente tenha consciência disso para não parar no tempo. E é contraditório, né? É uma questão bastante contraditória. Afinal, de onde que realmente vêm essas culturas populares já consagradas? Quem são as pessoas que fazem ela? Quem são as pessoas que criaram ela? Quem foram os primeiros dançarinos, os primeiros cantores, os primeiros instrumentistas a fazer esses ritmos? Foram essas elites culturais? Foram esses pensadores que ditam o que é e o que não é cultura? Ou foram realmente as pessoas? O povo, o popular, a quem o acesso é negado e continua sendo negado ao longo da história. O acesso é negado e também é negado a essas pessoas o direito de contar a sua própria história, porque eu acho que sim. Todas as histórias, as tradições, elas estão aí para serem contadas e historicamente algumas histórias vão sendo apagadas, algumas histórias vão sendo colocadas e eu acho que isso faz parte do processo, mas eu acho que quem tem que contar essa história, quem tem que dizer quem são os mestres, quem tem que dizer o que é ciranda, quem tem que dizer o que é maracatu, quem tem que dizer o que é brega, são os artistas que estão fazendo, são as pessoas que estão produzindo aquilo ali, são as pessoas que vivem naquele contexto. São essas pessoas que têm que dizer o que é cultura popular. São essas pessoas que têm que contar a história, que tem que se dar a essas pessoas a chance que elas contem as próprias histórias delas. Ou seja, tem que se dar espaço, tem que se permitir. E isso é uma questão que acaba esbarrando nas assimetrias históricas do Brasil, né? Em como o Brasil ele é construído dessa forma. O conhecimento, ele demora para ser democratizado. Se você pensar que a primeira Constituição que a gente tem, que realmente abre no papel, né? Porque na prática a gente sabe que sim, mas a primeira Constituição que no papel coloca uma ideia de democracia realmente generosa e universal é de 89, faz muito pouco tempo, né? Então é claro que está associado uma coisa com a outra, mas muita coisa foi feita nos últimos anos, muita coisa foi feita. A gente teve Gilberto Gil como ministro da Cultura no governo Lula, a gente está tendo esse debate aqui, a gente tem todos os debates que acontecem aqui em Pernambuco, historicamente, né? Então, assim, desde da época da invenção do Nordeste, esses debates que acontecem aqui que são muito importantes para o Brasil e dos quais a gente faz parte, né? Então é importante estar debatendo, mas é importante estar entendendo que há uma estrutura aí, que ela é muito poderosa e ela quer se perpetuar. E a gente tem que saber como destravar esse debate para fluir, não para necessariamente apontar culpados, mas para entender que eu acredito que cada tempo tem a sua limitação e cada geração pode fazer coisas que talvez outras gerações não precisem fazer, outras gerações vão fazer outras coisas. E eu acho que a gente está num momento agora em que a geração da gente tem que estar debatendo isso e tem que estar revendo um pouquinho essas ideias de cultura do século XX, né? Afinal, a gente está no século XXI. Anderson, uma coisa que é muito interessante é que grandes mestres consagrados, né, em cultura popular, costumam já ter uma certa idade, né? Costumam já ser pessoas idosas até mesmo,
mesmo. E você é um nome, um grande expoente da cultura popular pernambucana e é jovem. Tá aqui na faixa etária de todos nós presentes, né? Ali nos 20 anos. Então, como é exercer esse papel? Como é ser esse instrumento realmente de renovação das culturas populares e tradicionais pernambucanas? Olha, Manuela, eu tive o privilégio de começar a carreira, né, muito novo, né, com 8 anos já cantava maracatu e tive o prazer e a honra também de poder ter os cuidados, os ensinamentos dos mestres, né, da velha guarda, né, e tenho até hoje, exemplo é Barachinha, João Paulo, Antônio Roberto, Antônio Paulo Sobrinho, Zé Flor, o Zé Galdino, que já a gente perdeu recentemente, que sempre me apoiou, né, junto com o Barachinha, mas a gente hoje tem uma geração nova também muito boa, né, depois que eu comecei a cantar, né, a gente já tinha mestre novo também, com uma idade mais avançada do que a minha, mas já tinha também esse espaço para a juventude, e a palavra mestre é muito forte, eu sempre digo isso, né, você carrega muita responsabilidade e por ser jovem, carrega mais ainda, inclusive eu fui mestre oficial do maracatu enorme com 15 anos de idade, não é? Não é fácil o maracatu de suporte, confiar o maracatu num jovem de 15 anos de idade, aonde eu tive esse privilégio do maracatu Águia Misteriosa, o qual faço parte hoje. Também, ao longo do tempo, assumi o maracatu centenário, que é o Cambinha Brasileiro do Combe, que é aonde eu nasci, aonde iniciei toda a minha trajetória. O maracatu centenário, confiar, na época eu tinha 17 anos de idade, né? Então você vê, o maracatu esse de suporte, confiar num jovem de 17 anos de idade, uma história rica, centenária. Então isso requer muita experiência adquirida ao longo do tempo, né? Eu espero continuar nessa minha trajetória assim, sempre aprendendo com a velha guarda, também com a nova geração que também nos passa ensinamento. É uma troca de saberes, mas o mestre, ele carrega muita responsabilidade. Muito massa, Anderson. Obrigada, Antônio Lira e Mestre Anderson, por terem contribuído com essa discussão sobre o que faz da gente brasileiro, nordestino e principalmente pernambucano. Esse foi o primeiro episódio do novo segmento Oxe, meu irmão, e ficamos por aqui. Fiquem de olho nos próximos programas e não se acanhem em sugerir temas em nossa fanpage no facebook.com/quebravacast, no Twitter, @quebravacast e no Instagram, quebravacast. Lembrando que o Oxe, meu irmão é um segmento do Quebraba, contemplado pelo edital de difusão da Lei Aldir Blanc, publicado pela Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, em parceria com o governo federal. Fiquem ligados no próximo programa, que teremos uns debates muito interessantes, né? Falou!